Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Débora Andrade, também conhecida como Deb, professora de Sociologia aqui da Descomplica. Bom, gente, hoje eu vim aqui conversar com vocês, ensinar vocês sobre uma temática muito importante para o Enem. Uma temática importante para o Enem não só para a sociologia, mas para a humanidade, para a prova de humanidades de um modo geral. Inclusive, que spoiler, tá? Não só para a humanidade, mas a gente vai voltar nisso um pouquinho mais para frente. A temática de hoje é fenômenos sociais / problemas sociais. Ué, Deb, você falou a temática no singular, mas são dois temas, dois conceitos. Bom, vocês vão notar que apesar de serem, sim, dois conceitos, eles são sinônimos, eles estão ligados. Uma coisa acaba levando a outra. Essa temática ela é muito importante para o Enem porque ela, como eu mencionei anteriormente, é interdisciplinar. Tá? Então, quando a gente fala sobre problemas sociais, fenômenos sociais, nós necessariamente estamos falando sobre coisas que a gente fala e aprende em geografia, fala e aprende em história, fala e aprende em filosofia, fala e aprende em sociologia. Exemplo. Tá? Por exemplo, quando a gente fala sobre conceituações históricas ou fatos históricos como a escravidão. Quando a gente fala da escravidão, nós estamos falando sobre fenômenos sociais e problemas sociais, porque nós estamos falando sobre uma série de conjunturas histórica, política, econômica. Quando a gente fala de escravidão, por exemplo, a gente está falando de racismo, porque a escravidão deixou como consequência o racismo, a visão de que o preto, o afro-brasileiro, é inferior por ter essa origem africana, por ter essa ancestralidade africana. Nós estamos falando sobre eurocentrismo, etnocentrismo, que são conceitos sociológicos. Quando a gente fala sobre escravidão, olha como que as três coisas estão conectadas, tá? Quando a gente fala sobre escravidão, racismo, eurocentrismo e as consequências disso, nós estamos também falando sobre gentrificação e favelização, que são conceitos que vocês aprendem em geografia, né? Uma consequência geográfica, urbana, que vocês estudam na geografia urbana, que tem consequência do fenômeno histórico escravidão e da questão sociológica racismo, é a favelização, ou seja, o fato de que pessoas pretas acabam sendo relegadas a esse espaço que é o espaço periférico das favelas e são vítimas desse fenômeno que é a gentrificação. Então, só aqui já deu para ficar, né, já ficou claro, já deu para entender como que as coisas estão conectadas e que essa temática é extremamente importante no Enem porque é interdisciplinar. Bom, tendo dito isso, até suei, ó. Tendo dito isso, vamos então falar sobre os conceitos, defini-los propriamente dito, né? Vamos começar do começo, bem redundância, e abordar a definição de fenômenos sociais, tá? Fenômenos sociais são tipos de fatos com características comuns e semelhantes em uma sociedade. Eu coloquei primeiro essa definição um pouco mais dicionarizada, porque eu queria muito frisar essa questão de como os fenômenos sociais geram a semelhança, geram fatos, comportamentos, ideias comuns num espaço coletivo. Eu usei o termo sociedade, mas eu queria que vocês entendessem que o conceito sociológico, fenômenos sociais e problemas sociais vão para além dessa noção urbana de coletivização que a gente chama de sociedade. Se você vai, por exemplo, para tribos, né, para povos indígenas, para construções tribais, você ainda assim pode descrever certas relações e comportamentos sobre essa óptica dos problemas sociais e dos fenômenos sociais. Ou seja, tudo que envolve um contexto comportamental, consequências sociais dizem respeito às noções de fenômenos sociais e problemas sociais, tá? Tanto que, para facilitar, ou seja, para descomplicar, eu coloquei aqui em laranjinha que fenômenos sociais são comportamentos que acometem
toda uma sociedade. E aí, por exemplo, quando você fala de comportamentos que acometem uma sociedade ou que acometem uma coletivização como uma tribo indígena, obviamente que eu estou falando de coisas que fazem parte da realidade comportamental daquelas pessoas, tá? É uma prática, mesmo que sejam apenas ideias e não ações, né? São coisas que fazem parte do imaginário coletivo e não individual. Se tem a ver com uma coisa que só uma pessoa pensa, que marca ali a sua individualidade, que marca a sua personalidade, isso não é um fenômeno social. Isso pode até ser chamado, pode até ser significado como um fenômeno individual, mas não social, não coletivo. Para ser um fenômeno social, tem que ser uma coisa que acometa toda uma sociedade. Seja um comportamento nocivo ou não à sociedade, tem que ser um comportamento social. E aí a gente entra aqui na especificidade dos problemas sociais. Por quê? Os problemas sociais estão dentro dessa coisa maior que são os fenômenos sociais. Por quê? Porque um problema social é sempre, em todos os casos, um fenômeno social. Até porque um problema social, para ser social, para chegar a alcançar o status de um problema social, é necessário que ele acometa toda a sociedade. É necessário que ele seja um comportamento exercido, influenciado por muitas pessoas. Inclusive, essa palavra aqui, exercido, quando a gente fala sobre problemas sociais, é até bem importante porque ele meio que nomeia a função das pessoas na difusão dos problemas sociais, né? A sociologia, ela sempre coloca os problemas sociais como resultado de uma coletivização, como resultado de uma interação social. Os problemas sociais, eles não existem do nada. E eles não foram criados do nada. Os problemas sociais são criados e difundidos por pessoas. E os problemas sociais são inerentes a uma conjuntura social. Não à toa que cada país, cada coletivização tem seus próprios problemas sociais. Por exemplo, quando a gente fala sobre desemprego, o desemprego aqui no Brasil é o mesmo do desemprego na Austrália? Os índices de desemprego no Brasil são os mesmos índices de desemprego na Suíça? É isso que eu tô falando para vocês. Quando a gente fala de problemas sociais, nós estamos falando exatamente nesse sentido de coletivo, né? Acometer muitas pessoas, de que é justamente essas relações sociais, essas interações sociais e os seus comportamentos é que produzem, difundem e validam os problemas e os comportamentos adoecedores para uma sociedade, tá? Não existe um problema social que foi criado e difundido do nada sem a participação das pessoas, dos integrantes da sociedade em que esse problema faz parte, tá? Sempre bom responsabilizar também as pessoas. Bom, problemas sociais agora. Eu coloquei a seguinte definição, achei que ficou bem sintético, bem simples de entender. Condição ou comportamento que prejudica uma grande parcela da sociedade e gera efeitos graves. Eu até pensei em colocar efeitos graves ao país ou aos países, mas a ideia de país tem muito mais a ver com uma coletivização urbana, ocidental. Acho que não tá muito num contexto de aldeia, de tribo, tal. Então eu preferi deixar assim para ficar uma coisa mais ampla, para que vocês entendam, sobretudo no Enem, que quando a gente fala de problemas sociais, a gente não tá falando só sobre essas construções sociais urbanizadas, ocidentais. O Enem, por exemplo, que vem encaminhando muito para essa desconstrução eurocentrada de questão, né? Só a questão que fala sobre Europa e tudo mais, ele vem tratando cada vez mais problemas sociais dentro dessa cultura indígena, dos povos originários aqui da nossa terra, do nosso Brasil, tá? Então não se esqueçam que a gente não tem que falar só de problemas sociais nas cidades, mas entender problemas sociais de um modo geral. Eu listei aqui, galera, alguns itens, tá? Alguns problemas sociais, que são os que mais são abordados no Enem. Eu queria muito salientar aqui, assim,
A lista é muito mais diversa, muito maior, infinitas vezes maior, inclusive. Eu não coloquei corrupção aqui, eu não coloquei problemas psicológicos, eu não coloquei mortalidade infantil, eu não coloquei vários outros problemas, a questão do uso da internet, por exemplo, tá? Mas eu queria muito que vocês tivessem contato aqui nesse nosso encontro, na nossa aula, com os problemas sociais que mais, em quantidade mesmo de questão, tá? Que mais apareceram no Enem até hoje. Então eu escolhi esses aqui porque esses são os mais expressivos, os mais marcantes. Desemprego, violência, fome, falta de saneamento básico, trabalho análogo à escravidão, que de verdade é uma aposta minha, muito para trabalhar humanidades, esse tema aqui, de forma interdisciplinar, tá? Não apareceu nas últimas edições, mas é uma coisa que está muito em voga, está sendo debatida, então é a minha aposta. Machismo, homofobia e racismo, os três aqui aparecem há bastante tempo no Enem, tá? Eu coloquei aqui desemprego em primeiro lugar porque, comprovadamente, o desemprego, o aumento dos índices das taxas de desemprego acabam estimulando boa parte das outras questões aqui, dos outros problemas sociais citados. Uma pessoa desempregada, uma chefe de família ou um chefe de família desempregado, ele com certeza está mais suscetível, por exemplo, à violência. Ele está totalmente suscetível à fome. Ele pode estar submetido ao despejo, porque sem emprego, gente, não tem dinheiro, não tem como pagar o aluguel, tá? As crianças podem e acabarão saindo da escola para ajudarem materialmente, né, financeiramente a família. Problemas psicológicos são aumentados, são amplificados, ampliados. Por quê? Porque, obviamente, uma família vulnerável economicamente, de pais desempregados, né, gera esse tipo de situação de adoecimento psicológico. Obviamente que pessoas desempregadas são mais vulneráveis também ao racismo, né? Você tem que lidar com a fragilidade do mercado de trabalho, porque mais gente exposta e vulnerável gera esse tipo de oferta e o tipo de procura, de você desesperado procurar qualquer tipo de oferta de trabalho e acabar caindo aqui no trabalho análogo à escravidão, tá? Então, são problemas sociais que, em alguma medida, estão dialogando entre si, tá? E é muito importante que vocês entendam eles de maneira contextualizada mesmo, uma coisa que acaba levando a outra. Mas e aí, gente? Gostaram? Eu vou deixar aqui um espaço para vocês tirarem um print. E antes de eu sair da frente aqui para vocês tirarem um print, eu só queria avisar que, assim, é bem importante que vocês copiem, tá? Passem pro caderno e tenham isso como resumo. Porque, assim, acreditem, ali, né, um dia antes do Enem, 2 dias antes do Enem, passar um olhinho nisso vai ajudar bastante, tá? Então, tira um print, mas copiem, tá? Então, tira o print aí. Tchau, tchau. Galera, agora eu vou dar uma dica de ouro pra vocês. Qual vai ser a minha dica de ouro? A minha dica de ouro vai ser a seguinte: aprender sobre problemas sociais não vai ajudar vocês só na parte de questões em humanidades. Parem tudo e prestem atenção no que eu vou falar. Invistam em estudar, entender, contextualizar fenômenos sociais com problemas sociais para a redação do Enem. Minha gente, pode procurar no site lá do INEP as 10 últimas edições de redação, né? Os 10 últimos temas de redação do Enem. Todos trataram sobre problemas sociais, todos falaram sobre problemas sociais. Então, invistam em entenderem esses itens aqui, tá? Esses problemas e relacione-os criando, então, argumentos mais potentes, tá? Bom, estamos nos encaminhando pro fim. Depois de tudo que a gente falou, conteúdo, dica de ouro. E agora eu vou finalizar dizendo o seguinte, gente. Esse conteúdo aqui e vários outros estão dentro da nossa apostila direto ao ponto, tá? Na nossa apostila, vocês vão poder estudar todos os top conteúdos de todas as disciplinas e melhor,
fazendo exercícios, tá? Como eu posso acessar a apostila direto ao ponto, Deb? Olha, o link dela tá bem aqui na descrição e eu tenho certeza que investindo ali, fazendo muito exercício, estudando parte teórica, mas parte prática também, vocês vão, ó, arrasar e alcançarem a tão sonhada vaga de vocês na universidade e já pro ano que vem, tá? Então eu amei, espero que vocês tenham gostado também. Beijo grande da Deb, a gente se encontra em outras oportunidades. Tchau!